Hoje damos continuidade à aula sobre a superioridade da natureza do Cristo, tentando entender, segundo a visão espírita, a primeira de suas passagens extraordinárias, que foi sua transfiguração no Monte Tabor. Para tanto, trazemos conosco todos os ensinamentos preparatórios das aulas anteriores, sem os quais seria muito difícil explicar o conteúdo de hoje. Recomendo, então, que antes de continuarmos, se você ainda não viu as aulas anteriores, volte e desfrute dessas reflexões. Elas certamente facilitarão o entendimento de tudo o que discutiremos a seguir. Enfim, se recorrermos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 9, teremos essa passagem relatada da seguinte maneira. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho. Ao analisarmos cuidadosamente esse trecho bíblico, vemos inegavelmente a presença de muitos efeitos que se tornam naturais através dos olhos espíritas, os quais somente o conhecimento sobre mediunidade, perispírito e a relação entre os dois com a matéria e o espírito poderiam explicar. Vejamos então. Subiram a montanha apenas Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá se deu o primeiro efeito, a transfiguração. O segundo efeito foi o aparecimento inesperado de 2 personagens importantíssimos dentro da história hebraica, Moisés e Elias. Valendo a pena ressaltar que, sem dúvidas, os 2 já estavam mortos há muito tempo. Ou seja, de alguma maneira, 2 mortos se apresentaram junto de Jesus e os apóstolos puderam vê-los. O terceiro efeito se dá com o surgimento de uma nuvem que os cobriu com sua sombra. O quarto fenômeno foi a presença de uma voz que se manifestou sem saber-se de onde ou de quem vinha. Em seguida, tudo volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Vamos analisar com calma cada um dos 4 efeitos desse relato bíblico. Quanto à transfiguração de Jesus, o Espiritismo explica que é nas propriedades do perispírito que se encontra o princípio da transfiguração. A transfiguração consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. O perispírito irradia ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica. O espírito, por um ato de sua vontade, pode operar transformações na contextura de seu perispírito, produzindo um fenômeno análogo ao da aparição. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se diluir e revestir outros traços. O fenômeno da transfiguração é resultado de uma transformação fluídica, que sempre reflete as qualidades e os sentimentos predominantes no espírito. É importante ressaltar que a transfiguração é um fenômeno perceptível para todos, pois é percebida pela visão material. No entanto, é importante considerarmos ainda a possibilidade de que os 3 apóstolos presentes durante o fato poderiam ter vislumbrado o efeito através da vidência mediúnica, que facilitaria para que eles pudessem ver o resplendor do corpo fluídico do Cristo sem necessidade de ele se materializar na frente deles. Esse ponto de vista explicaria também, com maior simplicidade, o fato de Elias e Moisés terem se materializado na frente dos discípulos, pois, apresentando-se enquanto espíritos, a mesma faculdade mediúnica da vidência poderia identificar os 2 personagens, assim como identificaram a superioridade de Jesus a nível energético. No entanto, da mesma maneira que existe uma explicação material para o efeito da transfiguração, existe também uma interpretação de mesmo teor quanto ao aparecimento de Elias e Moisés,
que é a materialização espiritual, que ocorre através da junção do ectoplasma desprendido pelos médiuns com o perispírito dos dois espíritos que ali se apresentaram. O mesmo efeito pode ser observado em outro relato bíblico, com ainda maior impacto e significado, que é a ressurreição do próprio Jesus e sua materialização no meio dos apóstolos, que estavam fugindo de seus perseguidores e, escondidos e com as portas trancadas, recebem a visita de Jesus em espírito, que se materializa no meio deles a tal ponto que Tomé consegue tocar suas feridas para testemunhar a sua ressurreição. Para o Espiritismo, o efeito da materialização é também uma comprovação da ressurreição, porém de maneira distinta do que pensam a maioria das religiões. Para o Espiritismo, a ressurreição não é necessariamente quando um corpo morto na matéria volta a ganhar vida na matéria. Até porque isso fugiria às leis naturais. Mas é simplesmente o ato de tornar a ser reconhecido, seja na vida material ou na astral, como corpo físico ou espiritual. Ou seja, quando uma pessoa desencarna e volta à pátria espiritual, ela ressurge para os companheiros que lá aguardavam o seu retorno. Da mesma maneira, quando os encarnados conseguem, por meio da mediunidade ou de efeitos físicos, visualizar o espírito de alguém que desencarnou, dizemos que isso também é uma forma de ressurreição. É importante reforçar, porém, que a presença de Elias e Moisés ao lado de Jesus não foi um caso aleatório. Ao lado de Jesus transfigurado, os discípulos extasiados veem através da visão espiritual os espíritos de Moisés e de Elias, representando a lei e os profetas. Jesus era aquele que viera dar pleno cumprimento à lei e aos profetas, o enviado de Deus para ensinar ao homem. Finalmente, temos os dois últimos efeitos, o da nuvem e o da voz, dizendo: "Este é meu filho amado, ouvi-o." Podemos dizer que, ainda por intermédio da vidência mediúnica, os apóstolos poderiam ter visualizado essa manifestação energética em forma de nuvem, assim como através da audição mediúnica, poderiam ter ouvido a voz diretamente falando com eles. Isso resumiria os efeitos e seria de fácil entendimento para os espíritas que acreditam na mediunidade. No entanto, existe outra vez a possibilidade de uma materialização ectoplasmática, tanto para a nuvem quanto para uma garganta ectoplásmica capaz de reproduzir a voz humana. Esse último efeito, da garganta, é relatado por André Luiz na obra Missionários da Luz, no capítulo 10, e demonstra como os espíritos conseguem manipular a energia fluídica para criar e moldar uma voz audível para todos através de um aparelho fonador elaborado espiritualmente. Digo espíritos porque, para o espiritismo, muito provavelmente não foi o próprio Deus que se manifestou falando com eles, mas um emissário que se apresentou em nome do Criador para comprovar o valor do Cristo, o que não deturpa ou modifica absolutamente nada o contexto e a importância dessa passagem. Pessoalmente, penso que, se notarmos que todos os apóstolos apresentam, hora ou outra, capacidades mediúnicas de cura material e espiritual, por exemplo, então podemos concluir que eles têm o processo mediúnico ostensivo e estavam preparados para assimilar os efeitos ali realizados sem a necessidade de que estes viessem a acontecer diretamente na matéria através do uso do ectoplasma. No entanto, existem outros fenômenos bíblicos perante os quais já não podemos dizer o mesmo, como o dia de Pentecostes, por exemplo, onde todos os presentes escutaram o que era falado, cada um em sua língua natal. Ou seja, gregos escutando em grego, romanos em latim, hebreus em aramaico ou hebraico, etc. Isso tudo para o mesmo discurso. Como pode alguém falar em uma língua e as pessoas ouvirem cada um na sua língua natal? Como isso seria possível, racionalmente falando, sem cair em dogmas, senão através de um efeito mediúnico? Contudo, esse é um assunto para outro momento. O intuito da reflexão de hoje era tentar encontrar, dentro da doutrina espírita, explicações para o efeito da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Não para desmentir a grandiosidade de sua missão ou de suas obras, mas para confirmar que tudo o que ele fez era possível, e confirmar ainda
que a realidade espiritual está mais presente do que poderíamos pensar no contexto bíblico. E isso é um alívio, pois percebemos que Jesus, de fato, veio para nos ensinar verdades que perduram para muito além da vida material. A palavra de Jesus transcende o tempo e o espaço. Proclamadas há mais de 2000 anos, prosseguem produzindo semeaduras e colheitas. São palavras de vida eterna, que finalmente possamos ouvi-las. E que possamos refletir sobre a aula de hoje, percebendo que, embora toda essa visão não fosse compreensível no tempo de Jesus, por falta de conhecimento sobre os fenômenos do espírito, estamos agora nos instruindo pouco a pouco, a fim de desvendar os segredos que passaram nas entrelinhas das Escrituras, guardando conosco a obrigação de reforçar o que Jesus ensinou com um novo olhar, o olhar que transcende a matéria e dá vida à alma, onde o amor não se encerra com o corpo, mas segue radiantemente pela infinitude que nos espera. E se você gostou da reflexão de hoje, então considere se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos que são postados toda semana. Sua contribuição também é muito importante. Curta, comente, compartilhe, para que esse canal continue crescendo e chegando a quem precisa. Muito obrigado pela sua paciência e pela atenção até aqui. Nos vemos novamente logo mais. Paz e luz.